Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Eu tenho uma pergunta muito importante e significativa neste vídeo. O quanto você valoriza a vida? O que é a vida? Em que consiste viver agora, sempre e eternamente? O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, observe, a vida é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho único do Deus único e verdadeiro, o Pai. O mesmo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, ele disse magistralmente: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Palavras como essas, ditas pelo Filho de Deus, têm um valor enorme. Ninguém poderia dizer uma verdade maior do que essa. E essa verdade não teria jamais o peso que tem ditas pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do único Deus. Palavras dele. Quanto você valoriza a vida? Você estará satisfeito com 50 ou 100 anos de vida e depois disso morrer e pronto? Ou se você souber que, tendo a Deus e a Jesus em sua vida, você, ainda que morra, poderá ressuscitar um dia e viver eternamente sem dor, sem morte, sem tristeza, uma vida abundante para nunca mais acabar? O apóstolo Paulo, pensando nisso, escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele escreveu o seguinte, observe bem: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você percebe? O apóstolo Paulo cria na vida eterna, tendo Cristo em sua vida. Quando no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não que Jesus fosse um Deus, mas o Filho de Deus, e Deus estava em Cristo, habitava nele por seu Espírito. Jesus magistralmente descartou qualquer outro caminho ou meio de salvação eterna, a não ser nele, por ele e para ele. Você percebe isso? Jesus não recomendou nenhuma igreja, nenhuma denominação. Nas palavras dele, em João capítulo 14, verso 6, ele diz isso com uma clareza meridiana, dessa forma: meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, num mundo que caminha para a sua crise final,
onde bilhões de pessoas caminham sem rumo, a maioria para a destruição eterna, porque rejeita a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Os ensinos da primitiva igreja de Cristo e os apóstolos são o modelo que temos a seguir. Esperança só em Deus e em Jesus Cristo. Observe, nunca em qualquer religião, igreja, denominação, seita ou o que for. Em Apocalipse 14, verso 12, lemos: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Assim está na Bíblia, versão King James de 1611. A fé de Jesus. É preciso que o povo de Deus tenha essa fé. Não apenas a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Percebe? Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Note, os mandamentos de Deus não condizem, em outras palavras, os mandamentos de Deus nada têm a ver com a adoração a uma trindade. Quando o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Você percebe a gravidade disso? E esses mandamentos também nada têm a ver com santificação a domingo. Em todas as Bíblias, Bíblias protestantes, Bíblias católicas, todas dizem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em nenhuma fala em domingo. Você percebe? E os mandamentos de Deus nada têm a ver com a crença de que os mortos estão vivos em outro lugar, logo após a morte, logo após o sepultamento, e até bem antes do sepultamento, como ensinam nas igrejas. Os mandamentos de Deus nada tem a ver com isso, porque isso não é bíblico, mas vem do paganismo. E a crença nessas heresias, e o que é heresia? Desvio da verdade. Os mandamentos nada têm a ver com essas heresias que levam à perdição e à morte eterna. Portanto, se você deseja a salvação eterna, duas coisas. É o que Deus fala na palavra. Deixe o mundo e os seus prazeres terrenos, pois são muito passageiros. Representam uma afronta ao único e verdadeiro Deus, Yahvé, e fere o coração de Deus, por ele saber que tudo isso que você faz nos prazeres deste mundo vai trazer dor, sofrimento e morte eterna. Segundo ponto, aceite agora mesmo a Jesus Cristo, o Yeshua, Hamashia, o Messias, enviado pelo seu único Deus e Pai. E uma vez salva por ele, pelo poder que ele dá, guarde os seus mandamentos, não para ser salvo, mas porque você foi salva por ele. Conforme os lemos na Bíblia Sagrada, no segundo livro, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. E viva uma vida nova com Cristo e com Deus. Por outro lado, se você frequenta uma igreja ou denominação que contenha alguma das seguintes crenças,
Saia o quanto antes. É um conselho de Deus que está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, saia da confusão onde doutrinas falsas, dogmas são ensinados. E sirva ao Eterno, lavada pelo sangue de Jesus, e nada poderá separar você e eu do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como disse magistralmente o apóstolo Paulo. Quais são algumas das crenças de Babilônia? Primeira, adoração a uma suposta trindade, em vez de ao Deus Yahvé, Deus e Pai de Jesus Cristo, Deus único. João 17:3, palavras de Jesus. Segunda doutrina falsa de Babilônia: a santificação do domingo em vez de ao sábado. Sem um só verso bíblico autorizar tal santificação, tal heresia. Terceiro ponto, terceira doutrina falsa de Babilônia: a crença de que os mortos estão vivos em algum lugar, logo após a morte, antes da ressurreição, dando crédito a Satanás, que, incorporado na serpente, lá no Éden, disse: certamente não morrerás, conforme Gênesis capítulo 3, verso 4. Quarta doutrina falsa de Babilônia: cobrança de dízimos e, muito pior, em dinheiro, como nunca foi quando esteve em vigor desde o Monte Sinai até a cruz, quando findou o sistema cerimonial e o sacerdócio levítico. Hebreus 7:12. Portanto, se sua denominação ou igreja cobra dízimos, e muito pior, dízimo em dinheiro, caia fora. Use esse dinheiro para ajudar os pobres, para pregar a palavra de Deus, para custear viagens missionárias de pessoas sérias, envolvidas com a obra de Deus, mas não para criar esses paraísos fiscais que estão aí, essas fortunas incalculáveis do suor e do sangue, sobretudo das pessoas simples. Um crime isso. A primitiva igreja de Jesus e os apóstolos, serve de exemplo para nós, só ofertava e o fazia com generosidade, conforme eles podiam, e faziam com alegria. Porque diz a Bíblia que Deus ama a quem dá com alegria, mas dá para a sua obra e não para essa desordem que está aí, essa Babilônia que está aí. Os crentes da primitiva igreja de Cristo e os apóstolos nunca pagavam o dízimo. Não existe um só verso dizendo isso no Novo Testamento após a cruz. Porque o Novo Testamento foi assinado na cruz, não antes. É uma coisa que enganaram muito as pessoas. Eu mesmo fui enganado por longos anos, que o Novo Testamento começava em Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João 1. Não. O Novo Testamento começa na cruz de Cristo, porque o testamento só tem valor com a morte do seu testador. Você percebe? Quinta doutrina falsa de Babilônia: participação no ecumenismo, a religião do último anticristo. E por que o ecumenismo não presta? Porque ele nivela a verdade por baixo e leva a todos de volta a Roma.
e ao paganismo e à sua doutrina apóstata e divorciada dos princípios de Deus. Você pergunta, então, que igreja ou denominação eu devo seguir? Resposta: nenhuma, pois todas deixaram a verdade da palavra de Deus. A descrição deste vídeo, aqui abaixo, você encontra contatos dos seus irmãos bereanos, adoradores unitarianos, servos de Deus, que buscam seguir as orientações que estão na palavra de Deus. Não somos uma instituição, não temos CNPJ, não temos pastores remunerados, ninguém ganha um tostão entre nós para pregar o evangelho. Nós damos ofertas, coletamos ofertas para o avanço da obra de Deus, jamais para salário de ninguém que prega o evangelho. Então, você vai encontrar aqui abaixo um link, através do qual, ao você clicar, lhe dará a oportunidade de receber gratuitamente 3 lindos e edificantes e-books. O Manual Espiritual para a Sobrevivência, o preparo para a crise final que se aproxima. Segundo e-book, Como Sobreviver à Crise Final que se aproxima, com 13 links de vídeos belíssimos relacionados com esse assunto. Terceiro brinde, terceiro e-book, Encontro com a Verdade, 20 lições preciosas da palavra de Deus. Não perca esses brindes. Mas se ainda estiver em sua mente a dúvida, onde eu devo congregar? Que é um princípio bíblico e edificante, quando embasado na verdade. Então, onde você deve congregar? Jesus responde: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí, notem o verbo, aí estou. Em outras palavras, o pronome está oculto, eu estou no meio deles. Louvado seja Deus por isso. Mateus 18, verso 20. Veja que Jesus não falou que seria uma terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade que estaria entre nós após a sua ascensão aos céus. Ele não disse isso. Percebe? Jesus não disse isso. Ele disse que ele mesmo, mediante o seu Espírito, glória, virtude e poder do alto, enviados pelo Pai, estaria no meio do seu povo e no seu coração. Louvado seja Deus por isso. Então ele falou que ele mesmo, por seu Espírito, estaria entre nós. Gálatas, capítulo 3, verso 6, e você pode conferir. Ele estaria entre nós, no nosso coração. E isso é muito confortante, isso é muito edificante. O próprio Jesus havia prometido isso em João 14, de 16 a 18. Percebeu? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não esteja preocupado, não esteja preocupada com fachadas, com templos majestosos ou menores. Não faz muita diferença. Com muita ou com pouca mídia, doutores em divindade, homens preparados, não esteja preocupado com isso. Gurus, apóstolos, lembra nos dias de Jesus? Os fariseus, os saduceus, né? Aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, e foram exatamente eles que crucificaram a Jesus. Então, não esteja
preocupado com essa gente, pastores, né? Esteja feliz em se reunir com a sua família, ou com algum vizinho a mais, um parente, alguém que agregue a você para congregar, alguém que aceitou a Jesus Cristo como o seu suficiente Salvador e teve a sua vida transformada por ele e obedece aos seus mandamentos. Isso é muito importante. Portanto, ao finalizar, desejo que Deus lhe guarde. A mim também, a minha família também, a sua família e aos que lhe são caros. Conheça isso, viva isso, ensine isso. Amém? Aleluias. Louvado seja o Eterno.